Wellington, boa noite e bem-vindo a mais um dia de análises aqui no Hora 10. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite a você assistindo ao Hora 10, é sempre um prazer estar aqui. Wellington, continuamos sozinhos, continuamos os dois, vamos então começar aqui a avançar com a análise das notas da atualidade e é exatamente para esta tentativa de Orbán, que acaba por pedir aqui um cessar-fogo rápido na Ucrânia para as negociações de paz que nós vamos começar por olhar. Este encontro, que comentários é que merece receber aqui de ti, Wellington? Dorivaldo, antes de tudo, nunca estamos sozinhos, né? Nosso público é realmente fiel e muito grande. É verdade, é verdade. Eu peço desculpas então, e tens toda a razão. Estamos com o público e o resto da equipa também. Exatamente. Exato. Então, Dorivaldo, durante essa sua primeira visita à Ucrânia, desde o início da guerra entre a NATO e a Rússia em solo ucraniano, é assim que eu chamo, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, ele recomendou um cessar-fogo, como você falou, e pediu para que fosse imediato, né, ao presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, como uma forma de acelerar as negociações de paz, mesmo sem a retirada das tropas russas. Observe esse detalhe, porque Zelensky já havia rejeitado publicamente essa ideia, argumentando que uma pausa no campo de batalha poderia favorecer a Rússia, porque a Rússia teria tempo de se reequipar, enfim, né? Então, desta vez, Volodymyr Zelensky não comentou publicamente a sugestão de paz proposta por Viktor Orbán. Inclusive, o próprio Zelensky destacou o apoio da Hungria às iniciativas de paz da Ucrânia. Após negociações em Kiev, Orbán mostrou abertura para melhorar as relações bilaterais. Viktor Orbán pediu pela paz, pois mesmo sem especificar o que isso significaria para a Ucrânia, ele sabe que somente a paz pode evitar o pior para os ucranianos diretamente e para os europeus por extensão. Volodymyr Zelensky agradeceu a Viktor Orbán pelo apoio humanitário que a Hungria tem prestado e também pediu ajuda na organização de uma segunda cúpula de paz. A visita de Orbán a Kiev acontece logo após a Hungria assumir a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, demonstrando assim uma preocupação com a segurança na Europa devido ao conflito na Ucrânia. Orbán acusou Kiev de maltratar minorias étnicas húngaras, justificando sua recusa em fornecer armas à Ucrânia. No entanto, na visita, Viktor Orbán concordou em discutir assuntos da comunidade minoritária e apoiou a criação de uma escola ucraniana na Hungria, em língua ucraniana, para os refugiados. Orbán concordou também em trabalhar em um acordo bilateral com a Ucrânia sobre comércio, infraestrutura e energia. Dorivaldo, é importante destacar que Viktor Orbán está em busca de membros para uma nova aliança nacionalista, buscando aumentar a presença de seu grupo de direita no Parlamento Europeu. E essa proposta de paz com uma visão de preocupação sobre a segurança da Europa dá a Viktor Orbán um protagonismo bastante interessante para que ele possa conquistar a simpatia ou pelo menos quebrar uma antipatia que tem sido construída, né? Sobretudo porque ele sempre teve uma boa relação com Vladimir Putin e nos países europeus, da União Europeia em especial, isso soa muito pesado diante de toda a tensão que tem sido vivida por aqui. Certo. E os efeitos, digamos, de tudo aquilo quanto está a ser abordado, esteve a ser abordado, serão, digamos, em parte também, digamos, vistos por Zelensky
numa perspectiva, se calhar, um bocadinho a contornar aquilo que sempre foi esta proximidade que Orbán sempre teve com, digamos, Vladimir Putin, ou seja, não se corre em nenhum momento esse risco de Zelensky ter estado a olhar para Orbán como, digamos, este aliado de Zelensky, ou seja, estar a olhar para o mesmo como alguém que seja próximo à Rússia e as palavras não traduzam, digamos assim, tanta, digamos, verdade? Dorivaldo, recentemente, em uma entrevista, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que, se continuar no ritmo atual de perdas, os ucranianos terão sim que pensar numa formatação de paz. Então, eu acredito que essa proposta da Hungria, ela já seja algo dialogado, e não de agora. Lá, e comentamos aqui na Hora 10, o ano passado, na Argentina, né? E quando o Volodymyr Zelensky já levantava a possibilidade de ter que falar sobre a paz. E agora, essa conversa em torno da paz, ela é reforçada também pela ascensão de partidos chamados de extrema-direita, e falamos sobre isso na edição de ontem aqui do Hora 10, que são contrários a esta guerra. Então, o Volodymyr Zelensky, já prevendo um cenário adverso, ele começa a ouvir alternativas, né, à construção de um caminho que não seja esse de confronto com a Rússia, porque a tendência de quebra de apoio ela é muito grande, dependendo diretamente não só agora dessa ascensão dos partidos de direita na Europa, como também de uma eventual eleição de Donald Trump nos Estados Unidos da América. Então, eu acredito que o Volodymyr Zelensky esteja pavimentando aí um caminho para que uma paz possa ser possível. Esperamos que isso seja possível. Certo, esperamos mesmo, Wellington. Vamos olhar para a Venezuela, pois afinal o presidente Nicolás Maduro anunciou que vão retomar as negociações diretas com os Estados Unidos a partir da manhã. Olha, o presidente venezuelano, ele revelou de maneira oficial que os norte-americanos nos últimos 2 meses estavam insistindo bastante para que essas negociações fossem retomadas em breve. E agora, nos Estados Unidos, essas sanções que foram impostas à indústria petrolífera da Venezuela, elas poderão ser desfeitas, não é? As negociações começaram no Catar, como você falou aí na introdução, e resultaram em um acordo de troca de prisioneiros. No entanto, o acordo foi interrompido, e também você já disse isso, quando os oponentes de Nicolás Maduro não puderam, de acordo com a avaliação dos norte-americanos, concorrer nas eleições, e as sanções foram restabelecidas. Maduro expressou a vontade de encontrar novos acordos para que o que foi assinado no Catar seja respeitado. Ele enfatizou, inclusive em nota oficial, a importância do diálogo, compreensão e um futuro para o relacionamento entre os dois países. As conversações diretas, elas estão paralisadas desde uma reunião secreta com as partes que foi realizada no México em abril deste ano. Bem, um disse-me-disse aí tomou conta não apenas dos bastidores da política, como também da imprensa, né? De um lado, afirmam que o governo venezuelano disse que durante a última reunião apontou o descumprimento do governo Biden com o levantamento programado das sanções, e posteriormente os Estados Unidos restabeleceram as sanções quando Maduro não cumpriu um acordo eleitoral selado com a oposição. Maduro também disse que o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, e o governador do estado de Miranda, Héctor Rodríguez, representarão a Venezuela nesta nova reunião. O diálogo será público, segundo o próprio Maduro, para evitar especulações. O governo venezuelano reiterou aí o convite aos observadores
ele retirou o convite aos observadores eleitorais da União Europeia no final de maio, por entender que o Bloco Comum Europeu já estaria previamente decidido a não aceitar os resultados eleitorais. Então, Dorivaldo, é um diálogo que tem muito mais relação com a necessidade dos norte-americanos de terem acesso ao petróleo venezuelano do que uma espécie de trégua política com o abandono da tentativa de ingerência externa às questões internas da Venezuela. Vamos esperar que este diálogo seja um início, né, de um ambiente menos hostil entre Venezuela e Estados Unidos. Certo. E quando refere que quer um diálogo com respeito, sem manipulações e sem especulações, fica aqui também, em parte patente, esta intenção deste, digamos, diálogo, como acabaste aqui de referir, que se pretende que seja nessa perspectiva, ou seja, mais para o entendimento? Exatamente, mais para o entendimento. É algo que vem sendo construído há 2 meses, de acordo com as informações oficiais do governo da Venezuela, e que agora 2 emissários, né, do presidente Nicolás Maduro irão, o presidente da Assembleia Nacional, né, e o governador do estado, da província, né, como falamos em Angola, de Miranda, que é uma província de muito impacto, né, do ponto de vista político, o Héctor Rodrigues. Então, assim, uma representação digna, bastante relevante, de grande importância no contexto político venezuelano, e a expectativa realmente é de que essas conversas possam resultar numa reaproximação, pelo menos no que tange a questão do petróleo, entre os 2 países. E isso é uma porta de entrada, né? Toda abertura para o diálogo ela é bem-vinda, né, Dorival? Certo. Vamos então olhar para o Panamá, novo presidente já em funções e numa fase, digamos, crítica para o país, com a economia em crise e também a questão migratória aqui a abalar um bocadinho a estrutura, Wellington. Mas tem muito mais coisa e a gente vai falar sobre isso agora. Né? Exatamente. José Raul Mulino é o novo presidente do Panamá, assumiu o cargo ontem, né, prometendo acabar com a rota de migração ilegal através da selva de Darien, que você mencionou aí na abertura do Bloco Internacional de Notícias. E esta selva tem sido usada por mais de 500 mil de migrantes indocumentados. Este número foi anunciado referente ao ano passado. Esse ano ainda não há estimativa. Mulino afirmou que o Panamá não será mais um país de trânsito para imigrantes ilegais e prometeu deportar aqueles que entrarem ilegalmente no país com destino aos Estados Unidos da América. Ele assinou um acordo com as autoridades dos Estados Unidos da América para receber financiamento e repatriar esses migrantes, né, sem documentos de volta aos seus países de origem, com o objetivo, de acordo com o governo do Panamá, de deter a imigração irregular na região e desmantelar as redes de contrabando que exploram essas pessoas completamente vulneráveis. O Darien, que é esta área e selva, né? É uma região de 265 quilômetros de selva densa e perigosa, e tornou-se um importante corredor para esses migrantes que buscam chegar aos Estados Unidos na tentativa de encontrarem aí uma vida melhor, né? Mas o Mulino, ele que é protegido do ex-presidente Ricardo Martinelli, que enfrenta problemas legais, ele não tem só essa questão da migração aí como um problema a ser tratado. Ele também terá que lidar com desafios, especialmente a questão da corrupção, que é muito grande no Panamá, e graves problemas econômicos. É importante lembrar que o Panamá enfrenta uma seca paralisante que reduziu os níveis de água e o trânsito pelo economicamente importante Canal do Panamá.
José Raul Mulino tomou posse, como falei ontem, como presidente do Panamá, com o desafio também de decidir sobre o futuro de uma das maiores minas de cobre das Américas. E aí é a grande questão. Pouco tem sido falado sobre isso, né, Dorivaldo? Sim, sim. Tem falado muito sobre imigrante, questões bastante distantes das econômicas. Mas sabemos que aí o cobre, que é hoje muito cobiçado em todo o mundo, tem o Panamá como um dos principais fornecedores do planeta. E o governo do Mulino usará projetos de obras públicas e incentivos para investidores estrangeiros para restaurar o crescimento econômico, de acordo com o discurso que foi feito por ele, e também não ofereceu detalhes sobre como ele irá fazer isso, mas a promessa está aí e nós estaremos atentos aqui para cobrar os resultados, Dorivaldo. Certo. Wellington, muito obrigado por mais uma presença aqui no Hora 10 da noite. Queremos contar contigo na próxima semana para outras análises aqui. Até lá, uma ótima continuação e um bom Conexão Angola no próximo sábado já. Muito obrigado, Dorivaldo. Obrigado pela lembrança sobre o programa Conexão Angola no sábado. Voltarei aqui à hora 10 na próxima segunda-feira. Continuação de bom trabalho para você. Boa noite. E nós aguardaremos por ti seguramente. Boa noite, um grande abraço. Boa noite.